mudar de alimentação, de estilo de vida, começar a fazer atividade física, mas tem dificuldade de manter uma certa constância nisso, porque muitas vezes é rígido, é difícil, está totalmente fora do teu contexto, do teu meio social, da tua realidade. Hoje eu vou te contar a minha história com a alimentação especificamente, que já tem mais de 14 anos que eu comecei essa jornada. Então, eu era uma pessoa que comia muitos alimentos processados. Quando eu falo isso hoje, quase ninguém acredita, porque eu me alimento super bem hoje, com algumas exceções que eu acho que tá tudo certo. Mas eu venho de uma base alimentar muito ruim. O que salvava era o arroz e feijão e o peixinho que eu comia. Porque de resto era miojo, comida processada, nuggets, um monte de produtos alimentícios cheio de químicos que não faziam bem para minha saúde. Então, no vídeo de hoje eu vou te contar como eu consegui, ao longo desses anos, sair de uma alimentação totalmente baseada em industrializados. A única coisa que eu comia de fruta acho que era mamão e tomate, e passei a ter uma alimentação plant-based, né, baseada em plantas e em vegetais, com algumas exceções, né? Eu já fui vegana, hoje eu sou vegetariana, de vez em quando eu como queijo, faço ghee e como um chocolate de vez em quando, de preferência sem leite. Mas eu tenho as minhas exceções dentro da minha dieta que fazem sentido para mim. E eu vou te contar como que eu cheguei nesse ponto que hoje para mim é o que me traz mais equilíbrio físico e mental. Então essa é uma jornada que começou lá quando eu tinha 18 anos. Nesse processo, dentro desse contexto que eu te falei, vindo de uma alimentação super industrializada, eu não sabia cozinhar, né? Fui morar em outra cidade, saí do Nordeste, fui morar lá em Curitiba, tive que aprender a me virar. Então eu comecei a perceber que quando a gente começa a se virar, a gente não sabe o que fazer. Né? O que a gente compra? Produtos pré-prontos, é creme de leite, é macarrão. Eu comia muito aqueles cogumelinho fungo, né? Eu comia coisas prontas. E até então não tinha muito esse ímpeto de mudar. Até que duas coisas aconteceram na minha vida. A primeira delas, eu encontrei o yoga. Quando eu encontrei o yoga, eu tomei contato com a ideia de não violência, e isso se aplica aos animais, e com um universo vegetariano. E aquilo ali, para mim, foi assim, abriu mesmo o universo de possibilidades, porque a gente não imagina que dá para comer vegetais de formas tão diversificadas, que você pode fazer tanta coisa a partir dos vegetais. Geralmente, quando você come carne, você tem aquele pensamento meio quadrado de comer legumes daquela sempre mesma forma, daí um arroz, geralmente arroz branco, né, ou feijão ou não, e a proteína. Geralmente a comida das pessoas é isso aí. E aí elas não sabem o que comer, elas não sabem como combinar os alimentos. Então, quando eu fui para esse universo dos restaurantes vegetarianos, aquilo ali foi uma explosão no meu paladar, porque eu descobri que era possível comer muitos vegetais de infinitas formas e aquilo era absolutamente saboroso. E a outra coisa que começou a acontecer é que eu comecei a ter sintomas. Então eu tinha alergias no meu corpo, eu tinha rinite, eu tinha sinusite, eu tinha candidíase de repetição. E eu falo isso porque eu decidi gravar esse vídeo porque esse tema começou a surgir muito no meu consultório com as minhas clientes, mas muito mesmo, assim, a gente falar de alimentação, falar de sintomas de repetição, né? E pela minha própria experiência pessoal, eu não sou nutri, mas eu amo esse assunto, eu consegui ver claramente como mudar a minha alimentação acabou para sempre com todos esses sintomas. Então eu deixei, nunca mais tive esses sintomas, entende? E é por isso que eu decidi gravar esse vídeo. Ele tá um pouquinho fora, tá e não tá, você já vai entender por quê, do escopo aqui do canal, mas porque eu achei que poderia ser útil para você e te ajudar nessa sua jornada, porque ela é uma jornada e que até hoje eu considero que na minha dieta ainda tem ajustes a serem feitos, tá? Então, a primeira coisa que eu quero que tu tenha em mente também é abra a sua mente. Quando a gente fala de alimentação, sai desse quadrado da proteína, dos legumes, do arroz branco. Pelo amor de Deus, existe um universo gigante aqui, tu não sabe que ele existe. Só isso. Tu não sabe, não conhece os perfis no Instagram de pessoas que cozinham com uma infinidade de coisas que você fala, não, não é possível. Essa semana mesmo eu fiz um molho de macarrão. O molho para o macarrão era de couve-flor. Você fala, nossa, Marina, como assim molho de couve-flor? Fica uma
delícia. Tipo um mac and cheese, sabe? Um macarrão com queijo, só que é de couve-flor, com o tempero correto, com as coisas corretas, ele fica maravilhoso. Então eu tô sempre incluindo os vegetais na minha alimentação de formas não óbvias. E é sobre isso que eu vou te falar hoje. E depois eu vou indicar aqui para você alguns perfis que podem te ajudar nessa tua jornada. Então, mantendo a cabeça aberta, tá? Esse é o primeiro ponto. Abra a tua cabeça para novas possibilidades. Abre o teu paladar. A maioria das pessoas tem um paladar infantil. E isso infantiliza a nossa mente, porque eu só como aquilo que eu gosto. Eu só como aquilo que me dá prazer. O que me dá prazer é gordura e açúcar. Sorvete, pizza, pão, queijo, as coisas que são hiperpalatáveis, como a gente chama, né? Então elas dão muito prazer quando você come, dão muita recompensa para o seu cérebro. Então a gente fica com esse paladar infantilizado. Eu não como coisas que não me agradam, mas espera aí, eu aprendi a gostar delas, eu aprendi a preparar elas de outra forma. Eu dei a oportunidade para o meu paladar se desenvolver da mesma forma que eu desenvolvo um gosto musical. Eu dei esse espaço, eu dei essa tentativa, né? Eu me expus a esse estímulo diversas vezes antes de dizer que não gosto. Entende? Porque quem não gosta é criancinha. Quem fala, ai, não gostei dessa comidinha, né? Que não tem doce, não tem gordura, não tem farinha. Por isso que a gente chama de paladar infantil. E você que está aqui me assistindo não é uma criança, é um adulto. Então percebe como isso impacta diretamente na sua mente? Porque toda vez que você se depara com uma coisa que você não gosta, uma coisa que não é tão agradável. Eu sempre dou o exemplo, eu estava gravando outras aulas para o meu curso, depois eu vou falar sobre isso, num outro vídeo, mas eu estava dando de exemplo a questão aqui da iluminação, das luzes, toda essa parte que para mim é... Como é que eu posso usar uma boa palavra, né, gente, respeitando o meu sistema de pensamento, mas assim, é desafiador. Eu acho chato. Ter que lidar com iluminação, enquadramento. Eu queria só sentar e gravar, né? O que seria o paladar infantil? Eu quero só sentar e gravar, mas não dá. E agora? Agora eu tenho que lidar com a coisa que eu não gosto para poder sentar e fazer o que eu gosto, entende? Com a tua alimentação é a mesma coisa. Você quer ter um bom resultado, você quer ter saúde, você quer ter um corpo legal, você vai ter que se dar a oportunidade de lidar com coisas que necessariamente você ainda não gosta, porque você não encontrou a forma de fazer, você não encontrou às vezes o tempero correto, a textura correta para apreciar aquele alimento. E a sua mente absorve esse modus operandi, esse padrão, e começa a disseminar ele por toda a sua vida. Por isso que eu falei que tem a ver com o canal, mas não tem. Por quê? Porque a forma como a sua mente faz uma coisa, ela faz todas as outras. Então, se eu tenho essa postura infantil com relação à minha alimentação, eu vou ter essa postura com tudo na minha vida. Ah, eu não gosto de tomar água, eu só tomo suco, só tomo refrigerante. Criança? Criança que não gosta, tá? Mas e daí? Eu não gosto de fazer planilha. Ninguém te chamou, filha. Agora é YouTube. Dá licença pra mamãe. É, vai lá na tua caminha, depois a gente conversa, tá bom? A mãe tá brincando com o pessoal na internet, tá? Vai lá na tua caminha, chega. Não, não. Vai lá na tua caminha. Isso. Deita aí, deita. Deita aí, filha. Deita, deita. Isso, muito bem. Então, assim, a gente fica. Se eu me empolgo, ela vem, né, queridinha? Mas a gente fica com essa mente infantilizada, e hoje mais do que nunca, que só quer o prazer. E calma, você vai chegar no prazer com alimentação natural, mas é um processo. Não tem como você competir um brócolis com uma fatia de pizza. Entendeu? Tipo, não faz o menor sentido. O teu sistema nervoso se delicia com aquela gordura, com aquela festa de carboidrato. Aí um brócolis. No vapor ainda, sem tempero. Não dá para você competir, você tem que fazer um processo de adaptação do seu paladar para aquilo e aprender a fazer de uma forma que você goste. Então, na minha jornada pessoal, o que foi que eu fiz? Ao invés de pensar em excluir, porque geralmente isso que as pessoas pensam nesses processos alimentares, não, eu vou virar vegetariana, não, eu vou virar vegana, fica por um mês, dois, três e volta, né? Porque a gente não consegue lidar com esse nível de exclusão. Então, o que que você precisa pensar aqui? Ao invés de excluir, vamos incluir. Isso é uma coisa que eu fiz no meu início por muito tempo. Então, eu vou te dar um exemplo lá. Eu não gostava de comer, hoje eu gosto bastante, mas eu não gostava de comer folhas verdes escuras. Só gostava daquela alfacezinha lá americana, né? Aquela que não tem muito gosto. Eu não gostava. Então, o que que eu fazia?
No começo, eu colocava, pasmem, né? Faz anos isso já, molho de salada. Eu botava lá rúcula, agrião, chicória, molho de salada. Por quê? Porque era como eu conseguia comer aquilo. Aí, com o tempo, eu fui tirando o molho de salada, fui aprendendo a fazer outros molhos, ou substituir, às vezes, um molho por tomate, pepino, ou até fruta mesmo, né? Que dá uma quebrada no azedo das folhas verdes. Então, eu fui incluindo coisas, eu fui incluindo alimentos mais naturais, mais vivos, mais crus, dentro daquilo que eu já comia. Eu fui adaptando a minha alimentação. Eu diminuí a resistência que existe para toda mudança. Eu incluí coisas ao invés de excluir. Eu dei o tempo para o meu paladar começar a se adaptar e daí eu fui progredindo de forma leve, com clareza. Entende? Então, quando a gente pensa em mudança alimentar, a gente vai normalmente cair nesse lugar de um certo extremismo, de que eu tenho que cortar tudo. E aí começa as fobias, né? Carboidrato-fobia, laticínio-fobia, carne-fobia, porque a galera do veganismo, do vegetarianismo também muitas vezes põe um pé nesse lugar. E eu acho que nenhum extremo ele é saudável para nós, é uma questão de escolha e é uma questão de organismo, né? De que como cada organismo se adapta. No meu caso, tem mais um adendo que facilitou sim muito o meu processo, mas que pode ser que para você não seja uma escolha e tá tudo bem, mas eu nunca gostei de carne. Por exemplo, vermelha. Para mim, tipo, nunca gostei, desde pequenininha. Eu comia porque diziam que era para comer, porque tinha que comer, que não sei o que, não sei o que lá, mas eu não gostava. E para mim foi muito fácil parar de comer nesse sentido. As outras coisas foi um processo. E que sim, tem a questão ambiental que influenciou, mas a principal questão foi também o meu paladar e a minha saúde. Por entender que hoje o que a gente come em termos de carne, em termos de embutido, não é o que você pensa que é. E aí, se você buscar documentários, filmes, você vai ver que aquilo não é o que você pensa que é. Aquilo é altamente aquilo é altamente nocivo para a sua saúde. Então tenha clareza do que você está comendo e pare de se orientar só por esse paladar infantil, porque ele sempre vai querer o que te dá mais prazer. E volto a dizer, a forma como a sua mente faz uma coisa, ela faz todas as outras. Então você pode inclusive usar a alimentação para desenvolver a sua capacidade de autodomínio, de clareza, de escolhas, de sim implementar uma mudança gradativa com foco no longo prazo, em viver bem. Porque tem vários estudos que já mostram isso, que esses alimentos, os embutidos e até o açúcar, já vi pesquisa que relaciona açúcar com Alzheimer. E açúcar hoje está em quase tudo que você come de produto industrializado. Não só o açúcar escrito açúcar, tá? Porque se você for aprender a ler rótulo, você vai descobrir que tem muita coisa que não tem nome de açúcar, que é açúcar. E você está comendo. Então, às vezes, a tua desorganização mental. E é por isso que eu resolvi de novo gravar esse vídeo, porque eu tenho falado sobre isso com as minhas clientes. Às vezes a ansiedade que você sente é porque o teu café da manhã também tá cheio de pão, de açúcar, de embutido. E aí passa 2, 3 horas, você não tá bem alimentado, você começa a ficar agitado. Agitada porque você quer outra dose de açúcar. Consegue perceber que a tua saúde mental, ela é resultado de uma série de fatores, da atividade física, da boa alimentação, do bom sono e dos teus sistemas mentais. Então não dá muitas vezes para a gente colocar só a saúde mental num aspecto puramente de sistemas, de crenças, de valores e emoções e eu não olhar minimamente para todo o resto. Se eu tô tomando 1 litro de café por dia, meu bem, você vai viver em taquicardia. Você vai ter insônia e você vai dizer que o problema é sua mente agitada. Eu falo, mas tá vindo da onde? Entende? Então, quando tu for olhar hoje para a tua vida, pensa nesse ponto que é, o que que eu posso fazer ao invés de excluir para incluir, sabendo que o meu objetivo é de longo prazo, sabendo aonde eu quero chegar, sabendo quem eu quero ser e vendo os resultados de forma clara no meu corpo, como aconteceu comigo. Eu simplesmente não tenho mais problema respiratório. Não existe mais, acabou, não tem mais outros sintomas alérgicos, desequilíbrio, nada disso. Só que quando você vai fazendo essas mudanças, e mesmo que você não faça, é interessante que você se atente a alguns pontos. Se for o caso de parar de comer carne, e eu sei por causa da minha história, eu sempre tenho que estar muito atenta com a B12. E eu descobri isso pela dor, vamos assim dizer, né? Quando a B12 caiu lá no chinelo, ficou crítica, tive que fazer
injetável, porque eu não tinha me atentado para o fato de que eu preciso fazer um uso contínuo, porque eu não como carne, ela não vem de outro lugar. Eu preciso estar atenta com a absorção dos nutrientes, por exemplo, a absorção do ferro. Né? Para eu poder absorver ferro com qualidade, ele precisa estar combinado com a vitamina C. Eu preciso ter uma variedade alimentar para estar sendo exposta a esses nutrientes. Mesmo que você coma carne, isso também é válido para você. Então a ideia aqui desse vídeo é trazer um pouco mais de naturalidade e leveza para esse processo de mudança alimentar, porque isso começou a surgir nas minhas sessões e eu achei que pudesse ser útil trazer esse tema aqui. E ele pode ser útil para a tua mentalidade como um todo, porque a forma como a sua mente faz uma coisa, ela faz todas as outras. E o último ponto é: busque conhecimento. Essa fala aí do ET Bilu, né? Não sei se vocês são de uma geração mais antiga, vão se lembrar do ET Bilu, mas a verdade é essa. Não tem como eu saber como comer se eu minimamente não entendo. Não entendo para que serve aquilo. Daí eu vou comer, como acontecem com muitos vegetarianos recentes, vão comer um monte de soja, a maioria da soja é transgênica, e macarrão e queijo. E ovo. Ah, isso aconteceu comigo também. Logo que eu virei vegetariana, eu comia tanto ovo que hoje em dia eu não posso sentir o cheiro de ovo na minha frente. É verdade, né? Então, assim, quando você não tem conhecimento, você erra. E muito. E hoje em dia na internet, a gente tem acesso a conhecimento. Eu vou deixar aqui para você alguns Instagrams que eu gosto, alguns canais aqui no YouTube de alimentação que vai desconstruir a sua mente, que vai fazer com que você perceba que é possível você comer coisas muito gostosas de forma mais saudável. Tem uma receita que eu sempre passo para as minhas clientes, que é um tal do mousse de abóbora, que eu amo essa receita e você não diz que é de abóbora. Entende? Então, quem que imagina que dá para fazer molho de macarrão com couve-flor e mousse com abóbora? Geralmente a gente pensa aquele doce de abóbora óbvio ou sopa de abóbora, né? Então, ter acesso a essas informações, a essas pessoas que estão aí doando conteúdo, receita, vai expandir a sua mente. Começa pelo mais fácil, começa incluindo. Lembra que existe uma resistência para mudar, que é natural. Então, eu vou diminuir essa resistência não excluindo coisas, mas incluindo coisas, deixando um certo conforto, mas trazendo coisas para dentro, coisas novas. E além desse conhecimento que está disponível na internet, eu sugiro que você busque um bom profissional também para entender as suas necessidades metabólicas, porque cada indivíduo é único. Cada sistema é único. Como que está a digestão desses alimentos? Eu preciso equilibrar. Eu preciso saber o quanto comer, onde procurar as minhas proteínas, além do óbvio, do frango com a batata doce lá, né? Do iogurte. Não, mas que mais? Onde mais eu posso encontrar essa fonte? E aí eu vou deixar aqui também um contato de uma profissional, que eu sou absolutamente fã dela, porque eu falo, né? Não vou rasgar aqui agora o elogio, mas é verdade, gente. Existe a minha vida antes da Simone alimentar e existe a minha vida depois da Simone. Simone Camati, querida. Ela me ensinou a comer. Eu juro pra vocês, gente, eu não sabia o que era me alimentar de verdade até conhecer a Simone. Ela me mostrou a quantidade de grupos alimentares, como combinar isso, e ela me levou para um lugar de muito mais independência e autonomia, que é o que eu prezo. Né? Tanto na questão mental, psicológica, física, como na questão alimentar. E é isso que eu desejo para você. Mas você só vai ter liberdade e autonomia com conhecimento. Então, é algo que é absolutamente possível você chegar nesse lugar de uma alimentação saudável, de um estilo de vida mais saudável, não pensando em excluir, não pensando em fazer uma mudança radical, mas pensando num processo progressivo, pensando em incluir esses alimentos saudáveis na sua dieta e fazendo essa transição aos poucos, se ela ainda não é possível para você. Saindo dessa mentalidade, porque não é só o paladar que te mantém comendo essas coisas, é a tua mentalidade infantil que te mantém comendo essas coisas. Então, sair dessa mentalidade que só quer prazer, dopamina barata, e começar a mudar, começar a se construir como ser humano, sabendo que nem tudo eu vou gostar de primeira, sabendo que nem tudo vai ser fácil de primeira, mas que eu não preciso ir para os extremos, para aquilo que está todo mundo aí defendendo bandeiras, eu posso construir o meu próprio caminho. Hoje, dentro da minha alimentação, depois que eu vim morar aqui no sítio, eu voltei a comer queijo. Por quê? Porque o queijo é da vaca aqui, que fica solta, bonitinha, ele é feito pelas tiazinhas, ele não é industrializado, ela deixa aqui na minha porta.
Entende? É outro queijo completamente diferente do queijo de mercado. E quando eu tento comer queijo de mercado, o que que acontece? Já começa a ter muco no meu nariz, já começa a dar algum processo alérgico, porque o meu corpo fala: ih, esse alimento não é bom para você. E aí é outra coisa que você vai começar a perceber, que talvez você não perceba, que vários sintomas que você tem hoje estão sim relacionados com a sua alimentação. E aí, quando você fizer esse processo gradativo de incluir novas coisas, se adaptar com elas, tirar coisas antigas, se adaptar, você vai perceber que se algum dia você for lá e comer, teu corpo vai reagir. Teu corpo vai reagir. Ele vai falar, não combina mais com quem a gente é, esse tipo de alimento. É que nem quando você evolui mentalmente, você se desenvolve, tem conhecimento, autoconhecimento, e você volta lá para a cidadezinha do interior que você um dia morou. Aí você fala, gente, eu não caibo mais aqui. Eu não consigo mais conversar com essas pessoas. Isso não faz mais o menor sentido. Com a alimentação é a mesma coisa. Podem ter coisas que você tenha um certo afeto, porque comida a gente liga muito com essa questão afetiva, né? Com esse prazer, esse conforto, esse carinho. E você vai continuar comendo. Eu mesmo gosto de comer uma pizza de vez em quando e para mim tá tudo bem, eu estou em paz com isso. Eu deixo para aquele momento que eu vou estar com a minha família, né? Para aquele momento de celebração, sabendo que talvez eu tenha que ter alguns cuidados com o meu corpo, eu tomo um limãozinho antes para ajudar no processo, porque eu sei que aquilo cobra um preço para o meu corpo. Mas está tudo bem por conta do momento, do processo ali de estar comendo em família e ter aquela reunião. Ok. Então tem algumas coisas que você vai continuar comendo e tá tudo bem, mas não dá para aquilo fazer parte do teu dia a dia, porque isso está educando a sua mente para o prazer constante e a pior ainda está acabando com a sua saúde. Então, com esse vídeo eu quero que você veja a alimentação como algo que pode fortalecer também a sua mente. Essa transição alimentar, ela pode ser leve, ela pode ser fácil, ela pode te trazer clareza sobre o seu corpo, sobre a sua mente e principalmente sobre como você habita aqui dentro. Porque ela vai modelar o seu sistema nervoso e ela vai modelar uma série de neurotransmissores que impactam diretamente a forma como você se sente. A gente não associa muito isso, mas é isso que acontece. Então tá na hora da gente sair desse lugar passivo alimentar, porque se eu vou no mercado, eu só tenho a grande maioria de produtos industrializados. Eu não tenho lá um arroz diferente. Não, aqui no mercadinho da minha cidade tem gratidão, um cateto, um arroz vermelho, um arroz negro, né? Quando eu não encontro, eu procuro também na internet, eu posso deixar aqui o link para vocês do lugar que eu costumo comprar cereais, né? Coisas que muitas vezes não encontro no mercado. Mas isso exige de mim uma postura proativa. Se eu for ficar esperando essas coisas surgirem, elas não vão cair no meu colo. Por isso que a questão alimentar, ela pode ter esse benefício em termos da sua postura perante a vida, algo tão simples, né? Como a sua alimentação e pode impactar absolutamente a forma como você se relaciona com tudo. Olha o poder disso. Então, como eu falei no início desse vídeo, tem tudo a ver e foge um pouco do escopo do canal, mas na verdade tem um impacto profundo sobre a sua mente. Profundo mesmo, mais do que você imagina. Então, o meu convite aqui é para que você se dê uma chance, se permita incluir esses novos alimentos, busque conhecimento, vai aqui no link, nos perfis que eu vou deixar de sugestão para você e se dê essa oportunidade, de fato, de reestruturar a tua microbiota, o teu sistema nervoso e o teu sistema de crenças e de pensamentos, porque isso vai impactar a forma como você se relaciona absolutamente com tudo na sua vida. Espero que tenha feito sentido para você. Curte aqui, compartilha com aquela pessoa que você sabe que precisa mudar a alimentação e eu te vejo no próximo vídeo.